Virar pra você. Vou tomar um cigarro aqui fora. Vou tomar um cigarro aqui fora. Fazendo teste de microfone. Estou transmitindo novamente agora. Dá uma olhada. É? Não, é 7h30. Sim, mas fazendo o teste de microfone. Dá uma olhada se está Eu saindo. tô vendo na outra. Será isso? Alô, teste de microfone. Não entra na hora. Não entra na hora. Alô, alô. Já tem uma pessoa. Você que está olhando aí? É? Coloca o fone de ouvido e vê como é que fica o som. Não, não tá. Tá onde fica? Ué, tem uma pessoa me olhando ali, ó. Não sei quem é. Não sei quem está assistindo. Fazendo teste de microfone. Teste de microfone. Som. Som. 2, 3. Oi? É a primeira live da dependência emocional. E vamos conversando a respeito. Eu acho que eu vou fazer como os vídeos que eu assisti. Eu estou transmitindo ao vivo. Dá uma olhada como ficou. Não dá pra ouvir? Tinha uma pessoa aqui, mas acho que agora ela já... Deixa eu ver. O The Making of Agora tá. Live Dependência Emocional. Como tá o som? O meu tá dando pra ouvir. Agora eu tô vendo. Agora tô ouvindo. Tá ouvindo bastante? Pois não. Tá bem? Então é melhor falar com o microfone mesmo, não é? Então vamos lá, vamos passar um perfuminho. 7h26. Duas pessoas vendo, uma pessoa vendo. Por que eu não tô? Eu tô assistindo e não tá mostrando. Agora não tem mais ninguém vendo. O meu tá um Agora tem uma pessoa. Tem uma pessoa olhando aqui. Eu tô olhando Sou pra eu. E por que eu não tô? Agora são duas. Agora são duas. Eu e você. Não, agora aqui eu só tenho uma ainda. Agora foi pra uma de novo. Tá, os comentários aparecerão aqui. É. Você vai começar já? E como é que vai aparecer os... eles vão passar pelo comentário aí, mas não vai aparecer ali? Não sei se vai ter espaço. Já. Talvez fique no cantinho. Opa, você consiga. já tem um ok aí. Quem que deu um like? Eu Você deu um like? dei uma agora. Apareceu uma mãozinha assim. É, Apareceu outro aí. Você que deu? Agora tem dois olhinhos ali. É. Agora tem dois olhinhos. Então, daqui a pouco, vamos aguardando a entrada do pessoal. Né? Espera das 7h30, você fala boa noite. Isso. Aí fala um pouco de você. Agora são 7h26, 7h27. Elisângela Pinheiro está assistindo. Você vai compartilhar também, tá? Ela compartilha com seus amigos. Mas aqui só aparece... Assim começar? É, para começar, fala. Deixa ele começar a falar, eu compartilho. Posso pegar água ali? Claro. Dentro do botijão... Olha, Andressa Mariana, eu tô vendo. Opa! Seja bem-vinda, Andressa. Vou contar algumas histórias sobre dependência emocional. Quem sabe, né, o pessoal do MADA, né, começa a me acompanhar também. Não é, Andressa?
como é que tá o som aí? Você tá vendo? Mas você tá ouvindo? Deixa eu ver. Tô usando um microfonezinho de lapela aqui. Vamos ver se o som melhora, né? Sete e 29. Tá ótimo o som. Tá? Não se preocupa mais com o som não, tá? Beleza. Que bom. Esse microfone já está resolvendo bem. Tá bom o som, ela falou. Valeu, Andressa. Oi, Luísa. Bom. Essa tela poderia ter um Se você tiver tempo, reloginho. A imagem também. Legal, bacana. Obrigado pelo feedback. A minha filha subiu nos comentários. a Andressa já tá, acho que já tá. Andressa, 7h30? Olá, então vamos começar, vamos dar início aí. Meu nome é Auro, sou psicólogo, sou constelador familiar, sou hipnoterapeuta. Recentemente nós estamos fazendo um trabalho no IFL com a dependência emocional. Não foi possível mais continuar, mas futuramente eu pretendo retomar. E nós vamos falar um pouquinho a respeito da dependência emocional. Dependência emocional, assim como a dependência química, a dependência de jogo, a dependência de tudo, né? De sexo, de comida, de compras. E vamos falar um pouquinho a respeito de níveis de consciência. Vamos falar um pouquinho também a respeito de sombra. Nélia Custódio, seja bem-vinda, Nélia. Tá? Seja bem-vinda. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de dependência emocional. Então, vamos falar a respeito da dependência. E a dependência... Opa, estou cheio de coraçãozinho aqui. A dependência emocional. O que é a dependência emocional? Tá? Boa noite, Val Lima, seja bem-vinda, Val. Olá para você. Nós estamos esperando o pessoal chegar, mas já dando início aqui à nossa live a respeito da dependência emocional. O que é a dependência emocional? Vocês sabem dizer o que é a dependência emocional? Seja bem-vinda, Valino de Brasília. Então, a dependência emocional é o sujeito, né, que é dependente da emoção que o outro lhe causa. Então, vamos pensar assim, em termos de um dependente químico. Normalmente, ele tem um codependente. Oi, Elisângela, boa noite para você. Normalmente, ele tem um codependente que rivaliza com ele, que duela com ele, como se fosse um jogo de gato e rato. O codependente tenta salvar o dependente e, com isso, eles começam um jogo de oi, Letícia, boa noite, seja bem-vinda. Tá, nós estamos falando aqui a respeito de dependência emocional. Vocês poderiam começar a responder aí. Vocês sabem qual é o conceito de dependência emocional que vocês têm? Porque eu pretendia não fazer uma exposição, mas eu pretendia fazer um bate-papo, respondendo perguntas, respondendo
tendo o comentário de vocês como fundo para poder comentar a respeito em cima. A dependência emocional é aquela que caracteriza-se principalmente pelo sujeito que é dependente da emoção que o outro lhe causa. Tá? E será que esse som não vai dar aqui no vídeo? Eu estou com a minha equipe aqui, tá? Eles estão aqui me ajudando, me auxiliando com essa tecnologia toda que eu ainda não estou dominando, né? Mas estão nos... eu não sei se ela está sendo captada aqui por esse microfone e está retornando. Hã? Então, Letícia, esse pessoal que está assistindo aí, vocês têm ideia do que é dependência emocional? E o que ela pode causar? A dependência emocional, ela está na base e por baixo, escondida, tá? Como causa principal de todas as dependências química, de jogo, de sexo, de comida, de compras e etc. A primeira a se manifestar e é a última a ser retirada. Tá? Ela causa dependência diversas e ela atua principalmente naquela situação de tentar salvar Letícia, eu me sinto não segura com meu esposo. Quando ele não está por perto, eu não tenho vontade de fazer nada. Parece que ele é minha, digamos, gasolina. Oi, Érica. Vai assistir quando chegar em casa, beleza? Tá? Estamos aguardando você entrar. Então, Letícia, você não se sente segura? Você não sente vontade de fazer nada enquanto ele não está perto? Pois é, pode ser uma dependência emocional, sim. Que normalmente ela vai criar alguns comportamentos, né, em que você vai tentar ou salvar ou ele salvar você. Então vocês vão rivalizar um pouquinho aí. Para falar a respeito de dependência emocional, a gente tem que falar muito a respeito de sombra. Sombra não é um conceito muito fácil de se entender, mas a sombra é aquela situação de que quando você aponta para alguma pessoa que essa pessoa te incomoda muito, de alguma forma mexe com você, você tem esses 3 dedos apontando para você, ok? Sim, só vejo graça nas coisas quando estou com ele. Sim, sem ele você não tem, não vive. Você é dependente dele. Se essa preferência, né, vamos dizer assim, não te paralisa, está tudo bem, está tudo em ordem. O problema é quando essa dependência começa a causar sofrimento. Então, é evidente que a gente só vai procurar ajuda quando ela começa a causar sofrimento. Não é? Se por acaso ele ficar hospitalizado, ou ele ficar ausente, ele precisar viajar, como é que você vai se virar nesse tempo? Você consegue ter sua vida normal, digamos assim? Se isso acontece, beleza. Tá? Isso pode ser apenas uma dependência, assim, uma paixão, um amor, alguma coisa assim. Mas se ela te paralisa, se ela faz com que você deixe de fazer muitas coisas e que são essenciais para a sua vida, que ela
essa falta começa a te causar sofrimento, você pode ser uma dependente emocional, sim, ou uma codependente. Toda a dependência tem um codependente rivalizando, sempre pareado. Tá? A causa principal numa situação de dependência química, por exemplo, ela tem uma dependência emocional no fundo. Por conta dessa dependência emocional, o sujeito cria comportamentos disfuncionais e que acabam fazendo com que haja esse jogo de gato e rato. Tá? Conseguiram entender? Eu acho que está bem tranquilo aqui, né? Essa questão da gente conversar para lá e para cá. Acho que numa próxima live a gente pode reduzir esse aparato tecnológico aqui. O que fazer, Aldo, quando a gente detecta essa dependência na gente, nesse sofrimento? Qual que é o primeiro passo a fazer para sair disso? Primeira coisa é procurar ajuda. Assim, você só consegue ser ajudado quando você admite que tem um problema. Antes disso, quando você nega, não há nada a fazer, porque você sempre vai atribuir ao outro o problema da sua infelicidade. A Letícia diz que consegue, mas se sente desanimada. Sim. Não acredito que no caso da Letícia possa ser uma dependência, mas porque a dependência emocional ela causa sofrimento. Quando você atribui ao outro, né, a questão da sua felicidade, tá? Isso é sinal de que você não está completo. Existe um buraco aí a ser preenchido. E aí você vai colocando, né, cada vez mais coisa dentro desse buraco, até você se sentir preenchida. Só que esse buraco é muito fundo, você vai colocando cada vez mais coisas e não consegue. Isso é a compulsão. Tá? Esses comportamentos disfuncionais são justamente as compulsões que levam a pessoa a essa dependência, que pode ser química, que pode ser material, pode ser de comida, pode ser de compra. Nani Moraes, seja bem-vinda, está assistindo. Vai fazer terapia online. Isso é muito bom. Tá? Seja bem-vinda, Nani. Nós estamos falando aqui a respeito da dependência emocional. Para começar a descobrir um pouquinho a respeito da dependência emocional, eu sempre costumo indicar um filme que eu acho fantástico, já assisti mais de 50 vezes e cada vez que eu assisto eu sempre acho alguma coisa diferente nele. Você pode encontrar no YouTube, ele chama-se O Efeito Sombra. Oi, Nani Moraes, seja bem-vinda. Quando a gente começa a entender o que o significado de sombra, tá? Você começa a olhar mais para dentro e começa a perceber aquelas situações em que você começa a se enquadrar. E aquilo que muitas vezes a pessoa nem acha que é um problema, que esteja causando essa sua infelicidade, esse seu sofrimento, começa a vir à tona. Então, nesse filme, tem uma particularidade, tem uma cena que eu acho que ela é fundamental. Todo mundo tende a assistir esse filme e perceber, logo no comecinho, acho que não deve ter 10 minutos de filme, tem uma cena
que dura 2, 3 minutos, que é uma mãe que está trazendo um pratinho de biscoito, colocando na frente de uma criança, e quando ela sai, né, nome do filme de novo, O Efeito Sombra. O Efeito Sombra. Isso, não das sombras, O Efeito Sombra. É um filme baseado no livro do Deepak Chopra. Esse conceito de sombra é um conceito junguiano. Aquilo que você não aceita em você, que você nega, você afunda isso lá para dentro do inconsciente e isso que você não aceita, ela começa a fazer pressão para sair. Então, quando você se depara com uma pessoa que está fazendo aquilo que você poderia fazer, mas não quer fazer, você se nega a fazer, aquilo te incomoda muito. Aquilo te incomoda demais. É uma projeção que você faz e acaba te incomodando demais. Daí o julgamento. Daí você fala, eu não gosto de fulano. Olá, Nélia, vai voltar ao trabalho. Glícia, excelente essa live. Muitas pessoas sofrem de dependência emocional, sem nem exatamente, tá? Ela sofre de dependência emocional e essa dependência emocional gera esses comportamentos disfuncionais que acabam virando em compulsão, que acabam entrando para droga, acabam entrando para comida, para alguma satisfação, tá? Tentando prazer através do exterior, enchendo esse buraco com aquele objeto de prazer. E vai enchendo. Só que esse buraco é insaciável. Esse buraco não tem fim. Enquanto a pessoa não olhar e não desenterrar esse comportamento de sombra que está lá no seu inconsciente, escondido, né? Ela não vai conseguir tratar da sua vida com uma certa segurança. Ela sempre vai atribuir ao outro tudo aquilo da vida dela. A felicidade, a infelicidade, os fortúnios e infortúnios da vida dela sempre vai ser o outro. O outro é que é o culpado. Enquanto você coloca a culpa no outro, enquanto você coloca a responsabilidade da sua felicidade no outro, você não tem domínio da sua vida, porque você não manda no outro sujeito. Você não tem como fazer com que essa pessoa faça aquilo que você quer. Normalmente, a pessoa acaba entrando num processo depressivo, porque depressão é o controle que ela não consegue exercer. Ela tenta controlar o outro e não consegue, tenta controlar o outro e não consegue, tenta controlar o outro e não consegue, e a vontade dela vai indo lá para baixo. Eu não sirvo para nada, eu não mereço, eu não posso, eu não consigo, e etc, etc, etc. Então, quando você, primeiro, admite que tem o problema, você está trazendo para você o poder de decidir a sua vida. É nesse momento que você precisa procurar ajuda. Eu sempre costumo fazer uma analogia, assim, bastante... Se você pega um objeto qualquer, um livro qualquer, algum escrito, e você aproxima muito, você não consegue enxergar. Para você enxergar, você precisa ter um certo distanciamento. Uma pessoa que esteja do lado de fora
ela tem muito mais condições de enxergar aquilo que você mesmo não está vendo. Então, é necessário afastar um pouquinho para você conseguir enxergar qual é o seu problema. Valéria da Silva, seja bem-vinda, participa da nossa live. Quais são as formas de tratamento? Bom, você pode escolher aquela que você quiser, certo? Mas é necessário que você procure um terapeuta. Pode ser resolvido através da hipnose, pode ser resolvido através da constelação familiar, pode ser resolvido através de você assistir esse filme que eu estou indicando para você, O Efeito Sombra, de diversas maneiras. Mas o importante é você, primeiro, admitir que você tem esse problema. Quando você admite isso, você assume o poder da sua vida novamente. Você não passa simplesmente a responsabilidade para o outro de te fazer feliz. Normalmente, as brigas em famílias de dependentes químicos de álcool, drogas, acabam se dissolvendo porque cada um atribui ao outro a causa da sua infelicidade. Quantas e quantas famílias que vocês podem conhecer por aí que aponta o dedo pro dependente químico ou pro bêbado dentro da sua casa, pro drogado dentro da sua casa e fala: você é sem vergonha, você é vagabundo, você. E é aquilo que eu falo, quando você aponta o dedo, porque isso está incomodando você, você tem esses 3 dedos apontando para você mesmo. Então, não existe dependente químico, dependente de álcool, sem um codependente. Pode contar, nessa família tem uma pessoa que tenta, de alguma forma, salvar a outra pessoa. E se ela tenta salvar de que forma? Eu sei o que você precisa fazer. Eu fazia um trabalho muito bacana com um amigo no Instituto Fraternal e aprendi bastante com ele. Ele era dependente em tratamento, o Filemon, o saudoso Filemon. Ele falava que dependente de álcool tem 3 fases. E ele falava que a primeira fase, né, daquela pessoa que começa a beber, ele começa a beber em festas e ele começa a ser uma pessoa divertida, alegre, etc, etc, etc. Ele vira a atração da festa. Não se pode fazer uma festa sem chamar o fulano porque ele diverte a festa. Essa é a fase do macaco, como diria o saudoso Filemon. Só que esse macaco, de tanto beber, ele passa a se tornar desagradável. Ele começa a mexer com as mulheres casadas, fazendo piadinhas de muito mau gosto, não respeita os maridos e faz troça também com os maridos. Muitas vezes ele perde o amigo, mas não perde a piada. O que acontece nessas situações? Tá? Ele vai ficando desagradável, as pessoas vão se afastando dele e ele vai bebendo cada vez mais e as pessoas começam a falar para ele: olha, para de beber, isso não é assim, tal, já deu a conta, você está ficando bêbado muito rápido. E a partir desse momento que as pessoas começam a falar para ele isso, ele entra na fase do leão. Eu bebo porque eu gosto, eu pago com meu dinheiro. O que você tem a ver com isso? Bate na mulher, porque a mulher começa a esconder as bebidas dele, começa a jogar fora. Bate nas crianças,
começa a agredir os amigos, tem problemas no serviço, é mandado embora, e aí ele continua a beber. E ele passa ele passa por uma fase que é chamada a fase do porco. Quando ele chega em casa, já não consegue mais abrir a porta. Aí ele vai dormir do lado de fora. Ele cai na rua. A mulher e os filhos vão lá correndo, catam ele, levam para o banheiro, dão um banho, vestem ele, colocam dentro lá na cama, tudo direitinho, tudo bonitinho. No dia seguinte, ele fala: imagina que eu cheguei desse jeito, olha só como é que eu estou. Estou limpo, estou bem vestido. E passa a negar sempre essa ajuda. Chega uma hora que a mulher já não aguenta mais, então deixa lá o sujeito dormindo no tapetinho do cachorro, né? Fica lá deitado na sala, né? Já não toma mais banho, só vai acordar no dia seguinte com aquela ressaca danada. E eles falam que esse é o momento que o casamento começa a acabar. O casamento começa a acabar muito antes, não foi nesse momento. Tá? Em contrapartida, rivalizando com esse dependente de álcool, começa a aparecer o dependente, o codependente, que também tem 3 fases. Eu sei o que você precisa fazer para parar de beber. Você não pode mais beber. Você não pode isso. Você tem que isso. Você tem que aquilo. De tanto que ela entra nessa fase de você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, e o sujeito sempre se esquivando dessa situação. O que começa a acontecer? Começa a acontecer que ela passa a ser num estado de magoada. Né? Eu amo tanto você, mas você não dá valor pro meu amor. Eu quero salvar você, mas você não me escuta, você não me ama, você não ama meus filhos. Até que chega uma hora da resignação, ela fala: tá bom, vai, faz o que você quiser, né? É a hora da magoada e da ressentida. Tá bom, você faz o que você quiser, eu não estou mais nem aí, não. Mas, se você precisar de ajuda, eu estou aqui. E aí, quando o sujeito já está num estado que não aguenta mais e que precisa de ajuda, ela volta novamente ao ciclo. Ela volta a você tem que, você tem isso, você tem aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo. Bem isso, né? Eles ficam rivalizando essas 3 fases e assim vai. Ambos são dependentes emocionais. Um depende do outro, tá? Da emoção que o outro está lhe causando. A salvadora, ela tem necessidade de salvar o dependente químico, o outro, o drogado, o compulsivo de drogas, o compulsivo de sexo, ou seja lá o que for. E o dependente, ele tem a necessidade... Olha, Sara Roberta. Seja bem-vinda, Sara. E o dependente, ele tem a necessidade desse controle, só que fugindo desse controle. Mas por que essa necessidade? Alguém tem a necessidade de ser controlado e de fugir desse controle? Sim. Pode acontecer isso. Pode acontecer.
Por uma questão simples, que normalmente acontece com uma criança de 4 anos. Eu estou falando agora da sombra. A doença é muito complexa, ela é muito cheia de fases. Tá? Ela não começa quando o sujeito coloca o primeiro copo na boca. Tá? Elisângela está perguntando aí. Então a pessoa tenta salvar o dependente, também precisa de tratamento? Sim, com certeza. O tratamento do dependente químico, ele não é unilateral. Não adianta você pegar o sujeito e internar dentro de uma clínica, pagar 2 pau, 3 pau, 5 pau de mensalidade para essa clínica e falar, ele é o problema. É necessário que a família se trate também. Ela precisa se tratar emocionalmente. Ela precisa ver o porquê que ele está precisando se utilizar desse álcool para preencher esse vazio, esse buraco onde ele está enfiando as coisas e não está conseguindo preencher. Existe uma situação que eu sempre encontro nas terapias e tem um exemplo assim, muito bacana que eu sempre costumo citar já com autorização dessa paciente. Durante o tratamento dela, nós fomos desconstruindo o seu namorado, né? Porque ela era dependente emocional do namorado. E ela chegou para mim, assim, num estado bastante complicado. Ô Shirley Junqueira, seja bem-vinda, Shirley. Estamos aqui num bate-papo aqui a respeito da dependência emocional. O que aconteceu com essa paciente, tá? Foi assim, ela colocava sobre essa pessoa, sobre o ombro desse namorado, a responsabilidade da felicidade dela, que ela queria ajudar, que ela queria salvar, que ela precisava disso, precisava daquilo. Durante o tratamento, nós fomos desconstruindo, fortalecendo ela, ok, bacana, até que um dia ela me trouxe uma situação disfuncional. Ela disse que ela não conseguia fazer com, assim, deixar o sujeito entrar no banheiro e fechar a porta. Ele tinha de fazer, tudo que ele tinha de fazer no banheiro tinha de ser feito de porta aberta. Quando nós começamos a verificar isso, chegamos a um estágio de que, através da hipnose, através da regressão, chegamos a um momento quando ela tinha 4, 5 anos de idade e que ela foi deixada para ser cuidado com a avó quando os pais se separaram. A mãe não tinha condição de criar ela e trabalhar ao mesmo tempo. E quando a mãe ia visitar na casa da avó, ela sempre dava um perdido na menina e entrava, ela falava que ia no banheiro, né, e sumia, ia embora. Quando nós levamos essa paciente em regressão, ela lembrou de tudo. O que aconteceu nesse momento? A menina começou a acreditar que o banheiro engolia a mãe. E a mãe, também uma dependente, uma codependente, uma dependente emocional, tinha problemas com essa despedida. Quando ela lembrou disso tudo na regressão, ela foi conversar com a mãe, né? Ambas se acertaram, choraram muito, e isso foi
muito bom para a relação das duas. A mãe a amava, mas a criança que foi deixada do lado de fora do banheiro achava que não. Isso gerou uma sombra, isso foi mergulhado no inconsciente e gerou comportamentos disfuncionais. Esses comportamentos disfuncionais são chamados as compulsões. Ela precisava provar o amor da mãe. Então, ela começou a testar o amor da mãe, até o momento que ela enveredou para o caminho das drogas. Com o caminho das drogas, ela garantia a atenção da mãe com mais intensidade. Porque ela precisava dessa atenção, mesmo que fosse para levar uma bronca, mesmo que fosse para falar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então era uma dependência emocional no papel de uma codependente. A mãe é a salvadora e a filha tentando fugir desse controle porque tinha de provar esse amor da mãe. Então gera-se essa compulsão. Aí, quando as duas conversaram, isso se tornou do conhecimento de ambas e elas puderam se acertar mais e mais, a cada dia mais. A Giovana está perguntando aqui, a dependência emocional só atinge pessoas envolvidas com dependentes químicos? Não. Ela envolve uma quantidade enorme de situações. Tá? Ela pode não gerar uma dependência química, mas ela pode ser propriamente uma dependência emocional. Ela pode começar a investir entre pais e filhos, entre namorados, entre amigos. Acredito que todo mundo já deva ter tido aquela amiga que é extremamente carente, que gruda em você e não quer largar nunca mais. Por mais que você tente afastá-la, né, porque ela é tão pegajosa, né, que ela necessita da sua atenção, pode acontecer. Ela se torna uma dependente emocional, exclusiva emocionalmente. Isso pode gerar transtornos psiquiátricos fatalmente, neuroses. A pessoa pode ficar neurótica por conta disso. Aliás, neuróticos somos todos, né? Depende do grau em que essa neurose é ataque. Então, tá vendo um monte de likes aí. Muito obrigado aí, gente. Compartilha esse vídeo aí, vamos ver se a gente aumenta esse grupo, porque a dependência emocional tá pegando muito aí fora. Gente se matando no trânsito aí por conta de uma fechada ou uma situação assim, tá? A dependência emocional, ela não necessariamente ela vai cair na dependência química. Ela pode ser, até no trabalho, ela pode atingir. A pessoa que trabalha compulsivamente, a doença do trabalho, a pessoa que faz alguma coisa compulsivamente. Mas se a pessoa está trabalhando compulsivamente e isso não está lhe causando sofrimento, tudo bem. O problema é o sofrimento, é você não aguentar mais. Você trabalha, viciado em trabalho. Se ele conseguir juntar o dinheiro do trabalho dele, ótimo. E se ele não consegue? Ele trabalha e gasta também. Isso pode ser um problema de dependência emocional. Como resolver isso? A gente tem de jogar a terapia em cima disso. Nós temos de falar a respeito do que é o mais comum. O que acontece com ele
nessas situações, como ele se sente nessas situações. Nós temos de falar a respeito da relação dele com o pai. Normalmente, toda vez que eu vou fazer uma constelação familiar, eu falo com o cliente, então, como é que é o seu relacionamento com seu pai e tal? Ah, meu relacionamento com meu pai é perfeito. Ele fica lá no canto dele, nem fala muito, nem reclama muito, ele é super de boa. Agora, a minha mãe é o problema, minha mãe é controladora, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Quando colocamos dentro da constelação familiar, a constelação começa a dirigir para a família do pai. Por que ele é tão quieto assim? Por que ele é tão de boa assim? E vai procurar na constelação familiar, acaba sempre enveredando por esse caminho. Alguma coisa aconteceu na família do pai que vem passando de geração em geração como se fosse uma maldição. Tá? E acaba acontecendo que explode no representante atual da família. A constelação familiar, ela também ajuda muito a resolver esses problemas. Normalmente, os representantes da constelação familiar, eles atuam sob a energia da constelação familiar e atuam sobre sombra. Porque é aquilo que eu falei, quando você aponta o dedo, tem esses 3 dedos apontando para você. Então, a dependência emocional pode ser tratada também com a constelação familiar. Normalmente, eu não faço constelação familiar com quem ainda nunca participou daqui. Eu sempre peço para a pessoa vir, participar uma como representante, porque a constelação ela mexe muito com a sombra da pessoa. Muita gente confunde a constelação como uma prática espírita, onde o sujeito recebe a influência de um espírito, tá? E não existe nada disso. Pode acontecer? Pode até acontecer sim, como já aconteceu algumas vezes aqui. Porém, o que acontece? Tá? É mais em função disso, a disfunção, vamos dizer assim, da pessoa, do médium, do que propriamente uma característica do trabalho. Eu devo estar falando a respeito de muita coisa que talvez vocês não conheçam, tá? Quando vocês não souberem de alguma coisa, joga aqui na pergunta aqui para mim, tá? Aí nós vamos conversando um pouquinho mais a respeito. A constelação familiar é uma prática de Bert Hellinger, hoje muito difundida, inclusive estão se cogitando para que ela faça parte do SUS, assim como o Reiki e outras práticas também terapêuticas. Inclusive estou sendo muito procurado para dar aulas a respeito de Reiki, de constelação familiar. Já tem um grupo aí se formando, eu já estou formando algumas pessoas em constelação familiar de uma maneira mais prática, né? Ele trabalha junto comigo. Então a dependência emocional, ela está como base, como fundo de muita coisa. A constelação familiar, ela tem uma propriedade muito bacana, porque você pode trabalhar emocionalmente sem se expor. Você trabalha na constelação no papel de uma outra pessoa.
E isso faz com que as máscaras não sejam necessárias. Ou as suas máscaras não são as mesmas máscaras das outras pessoas. Ixi, a minha audiência está caindo aí. Acho que deve estar chegando o horário da novela. É duro competir com a novela do Paraíso. Fazendo propaganda para Globo. A sua saiu? Então, Giovana, o que seria a cura? Né? Assim como um dependente químico, tá? Ela tem fases. Você pode olhar para essa causa, você pode aceitar essa causa e no futuro você pode voltar a usar essa mesma causa. Porque você é um dependente emocional. Só que é aquele tal negócio. Você vai colocar a culpa no outro. Ele. Até o momento em que acaba o quê? O sofrimento. Começa a se chegar nisso. Letícia está perguntando, e no caso de codependência, como se faz para tratar isso? Ou melhor, se livrar disso? Primeiro, olhar e admitir isso. E segundo, realmente, assiste esse filme que eu falei para você, você vai entender o conceito de sombra e com isso você vai se identificar em muitas situações de dependência ou de codependência. Ok? Começa a frequentar grupos de autoajuda. Existem os emocionais anônimos. De repente, você participando de grupos de constelação familiar, isso também pode te ajudar bastante. Procurar terapia de alguma forma. Shirley Junqueira está perguntando qual filme. O filme é O Efeito Sombra. Giovana está perguntando, partilhar e participar de um grupo de apoio ajuda? Sim. Sim, ajuda bastante. O grupo de apoio sempre tem alguém que tem uma história semelhante à sua. Letícia, legal, vou assistir, vou pesquisar. Letícia, eu me coloco à sua disposição, tá? O que você precisar. Aí pode mandar uma mensagem aí que eu respondo para você, tá? As suas dúvidas eu vou jogando, eu vou respondendo. Posso demorar um pouquinho, tá? Mas eu respondo para você, tá? Estou à sua disposição aqui. É muito legal que todo mundo saiba o que é essa dependência emocional e principalmente esse filme, O Efeito Sombra. Quando você começa a perceber o que é a dependência emocional, você começa a se tratar, você começa a se vigiar, você começa a parar de sofrer, que é o mais importante. Se você é um dependente emocional e está naquela, não, é ele, isso não te causa sofrimento, continue. Disponha sempre, Letícia. Você não tá sofrendo por conta disso, sem problema algum. O problema é o sofrimento, tá? Porque você já está cansada de relacionamentos disfuncionais. Ronaldo, seja bem-vindo, Ronaldo. Você está assistindo, está entrando aqui.
Então, Ronaldo, nós estamos falando aqui a respeito da dependência emocional. Tá? Eu acredito que esse vídeo vai ficar à disposição. Rita Januário está assistindo. Seja bem-vinda, Rita. Esse vídeo acho que vai ficar disponível no Face ou no YouTube. É isso, o equipe? É assim que funciona? Uhum, é isso aí. Então, esse vídeo também vai ficar Vai ter outro disposição. Ah, sim. Sábado que vem vamos fazer novamente essa mesma live e eu espero que vocês compartilhem aqui com seus amigos, porque saber a respeito de dependência emocional ajuda muito a gente em todos os sentidos, na nossa vida amorosa, no nosso profissional, em todas as questões. Seu Ronaldo, seja bem-vindo. Nós precisamos fazer aquela live lá a respeito daqueles cursos, hein? Vai experimentando aí. Rita Januário. Rita Januário é grande amiga de muito tempo e está há muito tempo sem aparecer por aqui, hein, Rita? Estou esperando você aqui. Obrigado por... Gostaria de fazer terapia regularmente. Eu sou de São Paulo, Letícia. Eu estou aqui na zona leste de São Paulo, próximo à estação Vila Matilde no metrô. Você é da onde, Letícia? Dependendo da situação, até a gente pode fazer online, dependendo do horário dependendo do horário que você tenha. Se você é de São Paulo, venha me visitar e participe dos grupos que eu promovo aqui. Não amanhã, no domingo que vem, no Jaguaré. Sim. No domingo que não esse dia, amanhã agora, na semana que vem, eu vou ter uma tarde de domingo de constelação familiar. Inclusive com a formação de facilitadores em constelação familiar. Dia 1º de abril, é dia de Páscoa, é dia da mentira, mas essa notícia não é mentira, tá? Vamos fazer a constelação familiar aqui, e tem o curso com meus alunos aqui estão aprendendo, né? A como facilitar essa roda de constelação, que ela é muito bacana. Venha me conhecer. Letícia, você é minha convidada. E todo mundo que está assistindo o vídeo também, que puder comparecer, é meu convidado, ok? No caso, o meu convidado, eu não precisa nem pagar a taxa de contribuição, tá? Porque depois disso nós temos um coffee break. A minha equipe está me mandando um recado aqui, vamos ver. Sim, estamos quase no final, né? Já estão me dando um toque aqui a respeito do horário. Nós temos mais 10 minutos. Meu horário não é muito flexível, legal. Isso, a gente pode arrumar um jeito de fazer. Nós podemos fazer online, sim, com certeza, tá? Mas, mesmo sendo online, você sendo de São Paulo, algumas sessões presenciais a gente tem de fazer, sim, tá? Porque o tete-a-tete é muito importante. Online é bom? Funciona, mas eu preciso de olhar olho no olho, e de repente você precisa de uma regressão e online não dá para fazer, tá? Mas uma terapia assim, online, sim, com certeza, tá, Letícia? Bacana. A Giovana está perguntando, o reiki também ajuda? Sim, Giovana, o reiki ajuda bastante. Mas o que é bom no reiki
é você fazer o curso, porque o Reiki é legal que você faça uma autoaplicação regular. E assim, se você ficar dependendo de um reikiano para você se autoaplicar, é muito complicado. Existem muitas outras técnicas que ajudam a controlar o sintoma. Assim como, de repente, o médico, você vai no médico para poder tratar de um resfriado, né? E ele te dá apenas um paracetamol para dor de cabeça, se te dá um remédio para desentupir o nariz, te dá uma pastilha para garganta, um remédio para tosse. O médico está lidando com os sintomas. A gente pode utilizar outras técnicas também para aliviar esses sintomas da dependência emocional. Pode ser usado também o EFT, pode ser usado uma mentalização, pode ser usado o Reiki, pode ser usado a cromoterapia, a acupuntura. O Reiki, eu também sou mestre Reiki, eu sou mestre Bushido Reiki, eu trabalho com as minhas espadas, faço aplicação de Reiki com espadas e elas são extremamente eficientes e são rápidas. Tá? É possível? Sim, é possível sim. No caso, esse Reiki é chamado de Bushido Reiki. Bushido é o caminho do guerreiro. Reiki pode ajudar? Pode. Quando eu estava na faculdade ainda, houve uma pessoa conhecida que me ligou numa tarde e ela não estava bem, estava próxima de mim e de repente ela falou, eu posso ir aí? Eu não estou me sentindo muito bem, eu preciso de uma ajuda. E na hora que ela chegou, ela teve um surto. Ela segurou na minha mão e falou, não deixa eles entrar, não deixa eles entrar. Acolhi, fechei a porta e comecei a aplicar Reiki. Ela adormeceu. No que ela adormeceu, né, alguns minutos depois, ela levantou e saiu e foi no banheiro para fazer xixi. Voltou, continuei aplicando Reiki, ela dormiu novamente. E entre essas dormidas, eu peguei o celular dela, liguei para a irmã e pedi para ela vir buscar. E ela estava num surto bastante complicado. E foi, dormindo, acordando, ela foi umas 20 vezes no banheiro e até que ela conseguiu tranquilizar. Tá? Ela teve um surto psicótico bastante forte por ausência do remédio que ela tomava. No final das contas, na aplicação do Reiki, ela conseguiu finalmente relaxar, ficou um pouco mais de tempo dormindo. A irmã levou umas 2 horas para chegar, então ela dormiu pelo menos uma hora e meia. E saiu bem, saiu sonada, mas saiu controlada, estabilizada. Eu não era psicólogo ainda, eu estava ainda em formação, nem sabia como fazer uma intervenção. O recurso que eu tive foi esse. Tá? Giovana está perguntando aqui, existem sintomas físicos acusados pela dependência emocional como ansiedade ou insônia? A Elisângela está assistindo também. Então, existem sim, mas não é uma regra, não existe um sintoma exato. A ansiedade e insônia, sim, normalmente são frequentes, mas elas podem se tornar psicossomáticos.
Aquela dor de cabeça que nenhum remédio dá conta. Aquela alergia que nem pagelança resolve. Aquela pedra na vesícula se formando. Aliás, eu sempre costumo dizer, tudo aquilo que você guarda durante muito tempo, ela ou azeda ou empedra. Tá? Azedando, ela pode virar uma alergia, ela pode virar uma dor crônica, e empedrando pode virar um câncer, um tumor, uma calcificação. Nós estamos chegando no horário, tá? Já está quase ali nas 8h30, no horário que eu tinha previsto para fazer essa live. A minha equipe está falando aqui para avisar e reforçar. Sábado que vem, novamente, 19h30, vou fazer essa live, vou tornar essa live o meu grupo. Aqui, enquanto eu não consigo fazer lá no IFL, eu estou aqui com vocês, falando a respeito de dependência emocional, e eu espero que está contribuindo um pouco mais com o seu crescimento. Vamos falar um pouquinho mais a respeito de níveis de consciência, de sombra, de Jung, vamos falar a respeito de muita coisa, tá? Fica de olho na minha página, por favor, curte aí o meu vídeo, de repente aí a gente consegue espalhar um pouco mais esse conhecimento a respeito da dependência emocional, tá? Vai ter muitas novidades, tá? Tem alguns cursos que eu estou elaborando, vai ter muita coisinha aí que aí nós vamos ainda discutindo, tá bom? Semana que vem, domingo, dia 1º de abril, não é mentira, tá? Vai ter a constelação familiar que nós vamos fazer, venha conhecer. Você que está assistindo aí, você é meu convidado, falou? O vídeo vai ficar disponível. Valeu, Rita. Eu espero você, dia 1º de abril, viu? Não é mentira, vai ter constelação familiar aqui. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube. Para quem você acha que precisa, compartilha esse vídeo, porque a semana que vem nós vamos tornar esse vídeo aqui como se fosse uma terapia, tá? Não vai ser exatamente isso, vai ser um bate-papo, aqui eu vou estar conversando, vou estar respondendo as suas dúvidas, o que você necessita para tornar a sua vida melhor. Tá bom, gente? Então, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado. Namastê.